E então somos santificados através da oferta de seu sangue, lavados de nossos pecados, e nos tornamos peregrinos e forasteiros, clamando que estamos procurando uma terra, uma cidade que está vindo, a nossa promessa. O mesmo fez Israel no deserto, nenhum lugar para descansar, viajando noites após noites, seguindo a coluna de fogo, mas finalmente chegaram à terra prometida, onde eles se estabeleceram. É aí onde o crente chega. Ele chega primeiro ao reconhecimento de que ele é um pecador. Então ele é separado pelas águas, a lavagem da água pelo sangue, ou melhor, a lavagem da água pela palavra, crendo no Senhor Jesus Cristo. Então, sendo justificado pela fé, ele se torna portador e em paz com Deus, através de Cristo, batizado no nome de Jesus Cristo, para omiti-lo na viagem. Você entendeu? Na viagem. Então ele se torna um forasteiro e um peregrino, e ele está em viagem. Para onde? Para uma promessa que Deus fez. Israel ainda não havia recebido a promessa, mas eles estavam em sua viagem. E posso eu, levantando, por favor, compreendam. É aí onde vocês, nazarenos e peregrinos da santidade e os demais, caíram. Porque Israel, quando eles chegaram exatamente em Cádiz Barneia, quando os espias foram e disseram, a terra é grande, mas alguns deles voltaram e disseram, não podemos tomá-la, porque as cidades estão muradas, e assim por diante. Porém, Josué e Calebe levantaram e disseram, somos mais do que capazes para tomá-la. Por causa de suas afirmações documentadas, que já estavam assinadas, eles criam em duas obras da graça, justificação e santificação, e não podiam se mover mais para diante. E ouçam, toda aquela geração pereceu no deserto, porém duas que chegaram à terra prometida e trouxeram evidência de que era uma terra boa, e somos mais do que capazes de tomá-la, porque é a promessa de Deus. Então, em vez das pessoas seguirem adiante, recebendo o Espírito Santo, falando em línguas, recebendo o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo, sinais, maravilhas, milagres, eles pensaram que isto quebraria suas tradições doutrinárias. E o que aconteceu a isto? Pereceram na terra, isto é certo. Mas os crentes, os equipamentos de Calebe e Josué, que estavam indo para a promessa, eles mudaram para a terra e tomaram a terra e se estabeleceram na terra, como uma possessão. E nunca paramos na justificação e santificação. Vamos em frente com o batismo com o Espírito Santo. Não vamos parar de crer no Senhor Jesus sendo batizados. Não vamos parar porque Ele nos limpa de uma vida de pecado, mas agora nos apressamos em uma posição. Há uma promessa do batismo do Espírito Santo, pois Pedro disse no dia dos Pentecostes, pois a promessa é para vós e para vossos filhos e para aqueles que estão longe, para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, Efésios aqui nos coloca como Josué, em uma posição. Observe você, Josué, após ter atravessado a terra e ter tomado a terra, então ele dividiu a terra. Efraim aqui, Manassés aqui, e este aqui, Gade aqui, Benjamim aqui, ele dividiu a terra. E observem, isto simplesmente queima nossos corações. Cada uma daquelas mães hebreias, dando à luz aqueles filhos, elas falaram no mesmo lugar, em sua dor de parto, onde eles seriam colocados na terra prometida. É um grande estudo. Se pudéssemos simplesmente entrar nisto em detalhes, tomaria horas após horas.
algum dia, quando tivermos nossa igreja preparada, eu simplesmente gostaria de vir e tomar 1 mês ou 2 e simplesmente permanecer nisto. Observe quando cada uma daquelas mães, quando ela chamou Efraim, quando ela estava em dores, o colocou exatamente onde seus pés estavam colocados em azeite, exatamente cada um deles onde eles estavam. E Josué, não sabendo disto, mas através da inspiração, dirigido pelo Espírito Santo, depois de ter estado na terra prometida, deu a cada homem sua promessa, exatamente o que o Espírito Santo prometeu através de seus nascimentos lá atrás. Como Deus tem colocado alguns na igreja, através de suas dores de parto. Às vezes é tremendo. Quando uma igreja está gemendo sob uma perseguição do mundo de fora, crendo no Senhor Jesus, que a promessa do Espírito Santo é simplesmente tão real como era do Pentecostes, como elas gemem e choram sob suas dores de parto, mas quando eles nascem e posicionalmente nascem no reino de Deus, então o Espírito Santo tem colocado na igreja alguns apóstolos, alguns profetas, alguns ensinadores, outros pastores e outros evangelistas. Então lá ele dá o falar em línguas, interpretação de línguas, conhecimento, sabedoria, dons de cura, todos os tipos de milagres. Onde a igreja está, agora este é o meu propósito de fazer isso. A igreja está sempre tentando levar alguém à parede, mas não faça isto. Você nunca pode criar milho na terra de Efraim se você estiver em Manassés. Você tem que tomar o seu lugar em Cristo, tomá-lo realmente. Isto se torna profundo e rico quando chegamos aqui. Como que Deus coloca um na igreja para falar em línguas, outro, agora temos sido ensinados muitas vezes. Todos nós temos que falar em línguas, isto é errado. Todos nós temos que fazer isto? Não temos. Todos eles não fizeram coisa alguma. Cada terra foi provida e dividida através da inspiração. E cada uma, eu poderia tomar as Escrituras e lhe mostrar isto exatamente, que Ele as colocou no lugar onde eles tinham que estar, em seu lugar. Como que as 2,5 tribos tinham que permanecer do outro lado do rio, como suas mães choraram em seus nascimentos, e como cada lugar estava suposto a ser. E agora, depois que você está dentro, isto não significa que você está realmente livre da guerra. Você continua a ter que lutar por cada centímetro de chão onde você está. Então veja, Canaã não representava o grande céu, porque era guerra e problemas e mortes e lutas e demais coisas. Porém, isto realmente representava isto, para que isto possa correr perfeitamente. É aí onde a igreja está caindo hoje, naquela marcha. Você sabe que mesmo o seu próprio comportamento pode impedir alguém de ser curado? A sua falta de comportamento, os pecados não confessados de vocês, crentes, podem fazer com que esta igreja caia amargamente.